Saudações a todos. Dessa vez a gente vai falar sobre hemotransfusão no pronto-socorro. A gente está tendo uma grande frequência de pacientes que chegam com a solicitação do seu médico assistente para realizar hemotransfusão, muitas vezes até com a orientação de quantas bolsas fazer. Pacientes da hematologia, pacientes da oncologia, pacientes da gastroenterologia, pacientes da urologia, pacientes da pneumologia, da ginecologia, pacientes que têm sangramento recorrentes e que precisam de tempos em tempos fazer reposição de sangue. Pacientes com anemia falciforme também têm sido frequentes, mas eu quero dividir essa fala em dois momentos. Uma é sobre a segurança, um primeiro momento é sobre a segurança do paciente, sobre alguns critérios que devem ser observados, e outra é a questão do faturamento para o hospital, o preenchimento dos documentos que vão permitir o hospital cobrar pelo aquele serviço. Primeira coisa que eu digo é o seguinte: essas hemotransfusões que o paciente vem ao pronto-socorro, realiza a hemotransfusão e tem alta no mesmo dia, estão restritas a pacientes que têm perdas de sangue de pequena monta, que se dão pouco a pouco, que se dão de uma forma constante, que se dão de uma forma previsível, que tem uma queda de hematócrito da hemoglobina lenta, numa curva, eles fazem a anemia de uma forma previsível. Pacientes que têm hemorragias de grande monta, hemorragias agudas, hemorragias que causam distúrbio hemodinâmico, esses pacientes não podem receber sangue e terem alta de imediato. Hemorragias de grande monta tendem a se repetir e são imprevisíveis. Hemorragias onde o paciente precisa de uma grande reposição de sangue podem cursar com reações adversas. Hemorragias que o paciente passa algum tempo com a hemoglobina muito baixa, elas têm repercussão hemodinâmica. Elas fazem acidose, elas fazem disfunção renal, elas fazem hipoperfusão tecidual, inclusive cerebral, e precisam de um acompanhamento, de monitorização, precisa de exames para verificar essas repercussões sistêmicas e não podem de forma nenhuma receber o sangue e terem alta de uma forma assim assodada. Esses pacientes podem cursar com diversas repercussões e a partir do momento que o paciente entra no hospital, apesar dele vir às vezes com alguma prescrição de um médico assistente, a responsabilidade é de quem está prescrevendo aquele procedimento dentro do hospital. A partir do momento que o paciente entra nas portas do hospital e é avaliado, é da responsabilidade do médico plantonista avaliar de que se trata aquilo de fato e se o paciente tem condições seguras para receber o sangue e ter em alta. Eu quero, por exemplo, falar de uma hemorragia, uma hematêmese de grande monta, um mioma que cause, no período menstrual, uma queda de hemoglobina abrupta. O paciente pode cursar com muitas repercussões, diminuição de nível de consciência, o paciente pode cursar com acidose acentuada, com insuficiência renal, o paciente pode cursar, inclusive, com reações adversas à própria hemotransfusão, trale, discrasia sanguínea. Esses pacientes, eu repito, não podem de forma nenhuma receber sangue e terem alta sem um período de observação e sem exames que comprovem que aquela situação ela já foi superada, que o paciente não tem acidose, que aquela diminuição de nível de consciência, aquele torpor ele cessou e já foi observado por um período razoável. Então, nos casos que o paciente precise de um tempo de internação maior que 24 horas, que precisem pernoitar no hospital, cabe o hospital emitir uma IH para que aqueles procedimentos, monitorização, hemogasometria, HB-HT de controle, tempo de coagulação, RNI, TTPA, que permitam o médico
avaliar de forma objetiva se aquele paciente tem segurança ou não de ter alta, muitas vezes até uma tomografia é necessária, o paciente entrou com diminuição de consciência, com a hemoglobina muito baixa, você fez a hemotransfusão, mas aquele torpor ainda permanece, aquela sonolência, uma diminuição de consciência, cabe a realização de exames para você avaliar objetivamente se há algum sinal que justifique ou que faça necessário uma internação de prazo maior. Lembrar também que muitas vezes o paciente tem a situação que ela não vai ser superada com a hemotransfusão. O paciente que tem um mioma que põe em risco a vida da pessoa precisa ser avaliado pela cirurgia geral, porque muitas vezes você ganha um tempo com a hemotransfusão, mas o que vai resolver, na verdade, a vida do paciente e dar segurança é uma esterectomia, é uma possibilidade. Pacientes que têm uma hemorragia digestiva de grande monta, muitas vezes precisa passar por uma intervenção. Eu sei que a gente não tem endoscopia intervencionista aqui, intervenção endoscópica, mas muitas vezes o paciente precisa de um balão, precisa ser regulado para a unidade de referência que faça a intervenção endoscópica. Lembrar também que o paciente não tem um HT, apesar da gente ter os manuais, os guidelines dizendo que o paciente não precisa, os pacientes jovens precisam de sangue com hemoglobina acima de 7, acima de 6, tem guidelines que divergem a respeito do valor exato. Lembrar que isso é uma referência. Pacientes idosos, pacientes coronariopatas, pacientes que têm esses sinais de descompensação sistêmica, mesmo com hemoglobina, hematócrito-hemoglobina maiores que esses valores, você precisa manter, assim, julgar aquela situação caso a caso e muitas vezes objetivar a hematócrito-hemoglobina muito maiores que esses valores de referência. Pacientes com anemia falciforme, pacientes com coronariopata, pacientes que têm algum distúrbio de perfusão ou pulmonar que precisa de uma hemoglobina maior para poder carregar oxigênio para as extremidades. Então, toda a situação precisa ser avaliada caso a caso. Paciente que tem hemoglobina de 8, de 9, de 10, mas continua com lactato maior, continua assim, tendo hipóxia tecidual, precisa ser avaliado qual é a causa disso, é volume, é disfunção cardíaca. Então, aquela situação que chegou ao hospital como uma necessidade de hemotransfusão pode não ser isso. Precisa ser avaliado de uma forma mais cuidadosa. Tenham cuidado com isso. Eu vou falar no próximo momento sobre a questão da emissão de AH, da cobrança, da questão burocrática dessa hemotransfusão, mas eu vou encerrar aqui para que o vídeo não seja muito longo. Um abraço a todos, até a próxima.